ouvindo, e eu acredito que por aqui Deus ele vai falar contigo, não só contigo, mas Ele vai falar comigo também, porque eu tenho certeza que sobre algumas incertezas, durante o tempo que eu estiver ministrando aqui a palavra, Deus ele vai me trazer a compreensão. Salmo 143, e daqui do Salmo 143, que é um salmo maravilhoso, como os outros, eu só quero pegar um versículo, eu quero estudar com você, um versículo do Salmo 143. Vamos fazer aqui uma analogia. Todo pai e toda mãe orienta os seus filhos. E quem nunca disse, senta aqui, olha para mim, e começou a rezar a cartilha, né? Falar sobre a vida, não é assim que funciona, você tem que ser assim, cuidado com as amizades. Todo pai e toda mãe já teve essa necessidade, e logicamente, eu custo acreditar que alguém, como pai e mãe, não tenha feito isso. Na verdade, eu não acredito, né? E Deus não é diferente. Porém, nem todos têm a maturidade, nem todos são maduros e adultos para ter a percepção sobre a orientação de Deus a respeito de todas as coisas. Porque a respeito de todas as coisas a gente precisa de orientação. O versículo 10, ele diz assim, é o Salmo 143, versículo 10: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Ensina-me a fazer a tua vontade. Por que Davi ele faz esse pedido para Deus? Me ensina a fazer a tua vontade. Nós temos também vontades, temos anseios, mas por que a gente chega a um momento, a uma fase da vida, da caminhada com Deus, em que a gente não quer ser dono de si? Porque a gente entende que a vontade de Deus é melhor, que Ele sabe o que é melhor, que Ele vê além e que Ele já conhece o desfecho de todas as coisas. Então Ele diz, ensina-me a fazer a tua vontade. E como Ele sabe sobre todas as coisas e nós não sabemos, e a respeito de muitas coisas não compreendemos, e a respeito de algumas coisas, além de não compreendermos, a gente fica esparrecidos, perplexos, e às vezes sem ação, sem atitude. A gente quer ser guiado, e a gente quer ser orientado por Deus, quer ser instruído, e a gente entende essa necessidade da instrução divina. Quero dar esse título lá na mensagem, né? Instrução, a instrução de Deus. E Hebreus capítulo 1 fala que Deus, no passado ele falou de várias formas, mas que hoje ele fala pela palavra. E a palavra, ou seja, a Bíblia, ela é o método, a base principal. Mas hoje não é a única. E é isso que a gente precisa ter maturidade para entender, para saber, conhecimento espiritual, discernimento espiritual, para entender. A Bíblia, a gente não pode esquecer que ela é a base, mas que existe sim outras formas de Deus falar com a gente, existem várias maneiras, e todas as outras maneiras precisam estar alinhado com a palavra de Deus. Se não está alinhado, se não condiz, então não é Deus, não é Deus. Mas se está alinhado com a palavra de Deus, a gente só precisa ter discernimento para saber, Deus está falando comigo. E
muitas das vezes, né, até já comentei isso com vocês, às vezes é no pensamento, é na mente. Deus, ele fala com a gente na mente. E é maravilhoso, porque quando você chega num determinado caminho com Deus, porque essa compreensão, ela é gradual. Uma hora você é criança, uma hora você é menina. Por mais que você tenha amor a Deus, por mais que você quer fazer a vontade de Deus, por mais que você se dedica, mas às vezes você é menino, às vezes você é criança, às vezes Deus, ele está chamando você porque Ele quer conversar contigo, Ele quer te trazer esclarecimento sobre o propósito dEle. Acho que eu falando aqui, tem crente que tem uma certa intimidade com a palavra de Deus e já até pegou, né, o que eu estou falando. Quem não pegou vai pegar agora. E às vezes Deus, ele quer te chamar para uma conversa, para um diálogo, para esclarecer qual o teu propósito, qual é a tua posição no propósito de Deus, quais os planos dele para a tua vida, para o lugar onde você está, qual o teu chamado a desempenhar na vida de outras pessoas. E Deus está chamando para um diálogo, mas você não está perdido, na dúvida, não sabe se é Deus, não sabe se é a tua própria mente, não sabe se é outra pessoa. O que você está fazendo? Você às vezes está buscando resposta em homens, quando Deus, ele quer falar diretamente contigo. E aí você está indo lá onde ele me chamou, quer falar comigo? Não, volta, vai dormir, não te chamei. E se repete até que ele instrui o menino Samuel a dizer: fala, Senhor, o teu servo ouve. E começa ali uma intimidade com Deus que vai transformar Samuel num profeta, num homem de Deus, num sacerdote, numa bênção para uma nação. Amém, Jesus? E a gente às vezes é Samuel menino, Samuel criança. Irmãos, eu fico encantada com a forma como Deus, ele age. É maravilhoso e constrangedor, porque chega uma fase, chega uma parte do caminho, você está caminhando com Deus, chega uma parte do caminho que ele fala na tua mente, na mente. E olha que a mente às vezes é barulhenta. Eu acredito que não é só comigo não, tem tempos, tem épocas em que a minha mente é muito barulhenta. Tem épocas em que eu fico procurando um reset, né? Porque o armazenamento da minha cabeça está cheio. E é cheio de tanta coisa, e às vezes coisas que não vai trazer benefício nenhum. E aí a mente é barulhenta, mas quando você já tem uma caminhada com Deus, Deus, ele fala na tua mente e não fica dúvida nenhuma. Você sabe, não foi eu, não é de mim, eu sei que foi Deus. E irmãos, isso é maravilhoso. E se você não está, se eu estou falando algo que você ainda não compreendeu, você precisa buscar isso para a tua vida, buscar mais, porque a maturidade, para você ter essa percepção espiritual, ela só vem com a busca, busca mais de Deus, se envolve mais com Deus, conversa mais com Deus, se disponibiliza mais para Deus, se disponha mais para Deus, para você ter essa intimidade, de você às vezes ter essa experiência de saber, ter a certeza que não é de você, que essa voz, ela não é audível, você não ouviu, mas Deus
você. Maravilhoso isso, maravilhoso. Às vezes, precisamos de calma quando somos tomados de súbito por sério aperto. Há alguns momentos em que algumas coisas extraordinárias, inesperadas e trágicas acontecem e a gente não ouve a Deus. E olha lá que existem situações que a gente não consegue nem conversar com Deus. Então às vezes a gente só precisa de calma. A gente só precisa se acalmar, porque nesses momentos fica mais difícil ainda você saber o que a tua mente é tanta coisa. Calma e aproveitar o consolo que o Espírito Santo dá, porque como filhos de Deus, como pessoas que se colocam na posição, no centro da vontade de Deus, a gente tem que aproveitar os benefícios do Espírito Santo, desse companheiro, desse amigo. Então às vezes acontecem coisas inesperadas que tiram o chão. Não preciso me desesperar, porque às vezes a gente se desespera, né? Meu Deus, fala comigo e agora, calma, deixa o Espírito Santo te confortar, te consolar, apenas calma, naquele momento ali, apenas aproveitar o consolo do Espírito Santo, mas sempre tendo a confiança, nunca perder a fé, sempre tendo a confiança de que se eu buscar a direção, a liderança, o governo de Deus, Ele vai, como diz aqui o Salmo, Ele vai me guiar pela vontade dEle. Como é que está aqui? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus, guia-me teu bom espírito por terreno plano. Vamos ser guiados por terreno plano, onde não tem buraco, não tem acidente, não tem tragédia, não tem nada de ruim. Então Ele vai nos guiar, nos orientar, porque eu me deixo guiar, eu me deixo liderar. Por que eu me deixo liderar? Porque eu não sei, eu não conheço o desfecho do que está acontecendo. Ele conhece e Ele é bom, Ele sabe todas as coisas e Ele me ama, Ele nos ama. E nós precisamos acreditar, confiar nesse amor de Deus. Então nunca ser dono de si. Eu vou fazer, como diz Provérbios, né? Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Então vou fazer, eu acho, não, nem parou para orar, nem conversou com Deus, nem pediu a direção, nada. Não se estribar no próprio entendimento. Algumas diretrizes já conhecemos e pedem pressas em cumpri-las. Tem coisas que Deus Ele não vai falar. E a gente conhece muito bem isso, né? Tem coisas que Deus Ele não vai falar. Por que Ele não vai falar? Porque Ele já falou. Eu duvido que você não vai falar algo importante para o teu filho. Se você sabe que o teu conhecimento vai ajudar os filhos, é lógico que você vai passar esse conhecimento. Então, tem coisas que Deus não vai falar porque Ele já falou. Então, não vou fazer certas coisas porque vai contra as diretrizes de Deus. Como é que eu sei que vai contra? Porque está claro. Porque claramente a palavra de Deus condena. Então, não vou fazer. Pegar caminhos que vai contra as diretrizes de Deus, caminhos que são caminhos de morte. Às vezes, irmão, precisa ninguém falar, já está claramente aqui, claramente escrito sobre santidade, a santidade corpo, alma e espírito, manter a santidade corpo, alma e espírito. E ainda que você ainda seja Samuel menino e não tenha compreensão sobre isso, aí eu apelo para você pelo menos pegar exemplos
aqui, ali e acolá. Um exemplo é o caminho da pornografia. Você começa ali por quê? Por uma necessidade de prazer, porque quer um pouco de prazer, e esse um pouco de prazer, ele vira um caminho, ele vira um vício. Então pega os exemplos e você me diz quem foi que já se deu bem nesse caminho, quem já conseguiu sucesso, quem já conseguiu. Não, esse é o caminho que já levou à destruição de muitos casamentos, ao esfriamento de muitos casamentos. E olha que tem casamento que eles estão dentro de casa, mas o casamento acabou. O marido, ele já foi embora, estando dentro de casa, mas o pensamento dele está nos filmes, o pensamento dele está na prostituta, o pensamento dele está na atriz pornô, o pensamento está em todo lugar, menos no casamento, em fazer o casamento ser do jeito que Deus ele quer. É um exemplo, mas poderia citar tantos exemplos para vocês. Se você é criança e não tem compreensão da palavra de Deus, pelo menos observa o que acontece ali e acolá. Muitas pessoas entrando por um caminho de destruição, de solidão, de desonra, porque pega caminhos como prostituição, a traição, a pornografia. E algumas diretrizes estão claramente aqui, ninguém precisa esclarecer, porque está aqui, tem coisas que a Bíblia esclarece e eu não preciso buscar o que fazer, como é o certo, como é errado, eu só preciso obedecer, seguir essas diretrizes, porque quem ama a Deus obedece, ouve e obedece. E outras, algumas diretrizes, mas outros ensinamentos, outras instruções, é só para quem já cresceu, ou para quem quer crescer, para não ficar indo o tempo todo, saindo ali do lugar onde Deus quer conversar contigo, do lugar de intimidade com Deus, e você está indo buscar sei lá onde. O Senhor me chamou, torna a voltar ele, o Senhor me chamou. Não, algumas diretrizes é só para quem já cresceu. E para quem já cresceu, para quem não é menino, precisa daquilo que eu sempre falo aqui, que é principal, para a vida cristã, é importante demais para a vida cristã, que é o discernimento espiritual. Discernimento espiritual é uma percepção espiritual ou convicção interna que guia e fortalece, e a clareza vem pela palavra. Acho que eu vou ter que explicar um pouco melhor, tá? Algumas outras diretrizes, algumas coisas que você quer entender, que você quer saber, porque isso é normal. A gente não sabe todas as coisas, e eu também não sei todas as coisas. Muitas das vezes eu chego para a pessoa, nós vamos orar, eu não sei tudo. E às vezes, quando eu aconselho a pessoa, meu conselho é esse, mas eu deixo bem claro que eu não só sabe tudo. Então, algumas coisas a gente não sabe, mas vamos crescer a cada dia, vamos caminhar buscando essa intimidade, essa maturidade e discernimento espiritual, que é a percepção espiritual, perceber as coisas. Isso é maravilhoso, quando você percebe conversas, percebe tramas, percebe armadilhas, algumas coisas que estão se levantando, percebe como a gente precisa de discernimento. Ou convicção interna, é aquilo que eu falei para vocês, não, eu sei que foi Deus. E às vezes quando você sabe que é Deus, acho que já aconteceu com alguns aqui também, é muito legal. Às vezes você está quase pegando no sono, quase dormindo, aí vem ali um entendimento, vem uma direção de Deus, e você sabe que é Deus,
A pior coisa que tem, irmãos, é você dormir. É você não abrir os olhos, não levantar e não procurar entender o que Deus quer te mostrar ali naquele momento. Eu falo isso por experiência própria, porque eu já dormi, no outro dia eu fiquei perturbada. Meu Deus do céu, o que foi? Eu sei que Deus falou comigo, mas o que foi que Ele falou? Porque eu dormi, porque Deus estava querendo falar comigo, mas eu acabei dormindo. Então, é muito bom quando você sabe que é Deus, se prontifica. Fala, Senhor, deu certo, ouve. E a clareza, a gente vai entender. Deus, Ele fala na mente. Deus, Ele fala através da boca de algumas pessoas. Essa semana eu fiquei admirada, porque uma pessoa que eu acho que nem é cristão, moço, trouxe uma mensagem espiritual. Aí eu só me lembro de Neco, meu Deus, o nomezinho, eu esqueci o nome que se dá para ele, acho que era Imperador Neco. É aquele que falou, aquele que falou para Josias: não te mete nessa confusão, porque é Deus quem está me guiando, Deus está mandando eu ir guerrear. E se você se intrometer, você está indo contra Deus. E olha que era um homem incrédulo, um homem que servia a tantos deuses, e já Josias intitulado como não houve antes dele nem depois dele alguém que confiasse em Deus. E é um rei que eu tenho muita admiração. Só sei que é Neco, esqueci o que ele é. É rei Neco, isso. E a clareza, quando vem algumas dúvidas, para mim ter certeza, a palavra de Deus sempre vem, irmão, sempre vem um versículo, sempre vem uma mensagem, sempre tem alguma. Você que é espiritual, você sabe que é assim. Deus, Ele trouxe uma mensagem no teu coração, Deus, Ele trouxe um esclarecimento, não demora muito, tem um versículo que casa perfeitamente, pronto. Cessou todas as dúvidas. É Deus está me guiando. Por que Ele está guiando? Porque é promessa dele nos guiar, e porque nós queremos, porque isso é muito importante, querer, porque nós queremos ser guiados por Deus. Com fé e busca é possível discernir, tá? E isso é um processo gradual. Presta bem atenção, vocês que ainda não são reis e sacerdotes, tá? Se existe alguém aqui que ainda não ocupa essa posição de rei e sacerdote, segundo a Bíblia, onde Deus, Ele te dá as instruções, o sacerdote que tem livre acesso na presença de Deus, que recebe todas as instruções de Deus, que consagra a sua família, que apresenta a sua família para Deus. Vocês que ainda são menino, Samuel menino, preste atenção, porque esse processo é gradual. Então busca, não tem outro caminho não, o caminho certo, o único caminho é a busca. O único caminho é a busca. Eu vou terminar com vocês no Salmo 48. Salmo 48. Coisa maravilhosa, né? Sermos guiados por Deus é uma necessidade, porque a gente não sabe. Algumas situações que a gente enfrenta, a gente não sabe como é que vai terminar, e às vezes algumas surpresas, a gente não sabe que rumo que vai tomar, mas Deus, Ele sabe do desfecho, e a gente não quer agir de forma que venha prejudicar ninguém, nem nós mesmos, nem a nossa fé, nem a nossa caminhada. Então a necessidade de ser guiado por Deus mesmo. Olha que maravilha esse daqui, 48, o versículo é o 14. Que este é Deus, o nosso Deus para todo o sempre. Ele será o nosso guia até o quê? Amém? Amém? Ou não amém? Amém.
Amém. Vamos ler de novo, ó. Que este é Deus, o nosso Deus para todos sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Fé, irmãos, para ser guiado por Deus, porque Ele tem sabedoria infinita e amor incondicional para nos guiar sempre por um caminho reto. Amém, Jesus? Vamos orar? Se coloca de pé. Eu sinceramente desejo que Deus ele tenha falado contigo. Eu sou humana limitada, mas eu acredito sim que o Espírito Santo vai continuar falando.